E aí, turminhas, quase lá, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, espero que continuem guardados pela poderosa mão do Senhor, que é quem governa todas as coisas, criou todas as coisas, é Senhor de todos e provém todas as coisas para nós, nos dá toda a provisão. E vamos continuar estudando a sua palavra, né? Porque Jesus, um relato onde ele é confrontado por Satanás, ele, ele deixou esse ensinamento para a gente nem só de pão, né, ou de alimento material viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então vamos nos apropriar dessa palavra, vamos alimentar a nossa alma, nosso espírito. A Salmo 19, versículo 7 diz que a lei do Senhor é perfeita e revigora a nossa alma. Então se você está passando um momento de dificuldade, se você tá triste por algum motivo, busque alegria para sua alma no Senhor, na palavra de Deus. Filipenses diz várias vezes: alegre-se no Senhor, alegre-se nas promessas de Deus, alegre-se sempre em Cristo. Nós temos muitos motivos para nos alegrarmos, por mais que algumas situações nos façam desesperançar algumas vezes, mas nós temos muitos mais motivos para nos alegrarmos. E vamos continuar então nossa lição, né? A gente está estudando essa revistinha aqui, né? Da editora Cristã Evangélica, é uma excelente revista. O nosso tema ainda é os mensageiros de Deus no Antigo Testamento. Vocês estudaram na última aula sobre Esdras, quando o povo exilado, né, estava retornando, né, para Jerusalém, a construção do templo, né, a mensagem do encorajamento para o povo que já estava em Jerusalém se dedicar à obra de Deus, né, deixar de fazer as suas coisas, estavam pensando só em si próprios. Isso é um alerta para nós também. Muitas vezes a gente acaba só pensando em nós, não nos dedicamos ao estudo da palavra, não nos dedicamos ao serviço, seja onde for, na igreja, em casa, na escola, algum amigo você tem, que você possa ajudar, que você possa servir de alguma maneira. A gente precisa sempre ser lembrado disso, né? A palavra de Deus ela nos confronta, né? E nos relembra desses significados importantes para a nossa fé. Então a gente continua, né? Agora a gente vai estudar sobre Esther. Esther é um livro que não se sabe exatamente o autor, não há ali, né, uma descrição do autor do livro de Esther. Sabe-se pelos indícios, né, que o próprio livro dá, pela forma literária, né, pelo estilo literário, pelos detalhes, que alguns detalhes foram escritos acerca de alguns costumes judeus, lá a questão da festa do Purim, né, que foi instituída ali, que foi um judeu, né, foi algum judeu, provavelmente exilado também, né, porque vocês vão ver que é um relato, né, desse remanescente do povo que ainda estava sob o domínio do Império Persa. E os acontecimentos aqui são aproximadamente 15 anos antes da comitiva de Esdras ir para Jerusalém. Então a gente vai estudar um pouquinho desse livro, trazer, né, essa perspectiva da soberania de Deus, e aí algo muito interessante sobre esse livro, até que trouxe muitos questionamentos, né, muitas críticas do porque ele foi escolhido, né, para fazer parte do cânon do Antigo Testamento, né, pelos judeus, e depois, no caso do cânon da Bíblia toda, Antigo e Novo Testamento, ele não faz nenhuma referência à pessoa de Deus, não faz nenhuma referência a sacrifício, não faz nenhuma referência direta à oração, apesar de falar em jejum. E isso causou, né, tem causado muitos debates acerca do porquê esse livro é importante. E o que é interessante nesse livro, né, da pessoa de Esther, né,
Ah, outro personagem muito importante, né, é o tio de Esther, né, que é a pessoa que cuidou dela a partir do momento em que ela sendo, né, órfã, né, ele se tornou um tutor, né, um pai para ela, que é Mardoqueu, né, que é um homem que foi responsável ali por ensinar ela a questão, né, de caráter, de cuidar dela, né? Então Esther, que é a grande, né, protagonista, né, desse livro, a grande personagem, e Mardoqueu também é um dos grandes personagens desse livro, né? E a gente começa lá no capítulo 1, né? Mas antes de começar, vamos orar. Vamos colocar nossa vida na dependência do Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado. Eu te louvo por estarmos estudando a tua palavra, por podermos crescer no conhecimento do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Que a gente entenda a cada dia a necessidade e que arda no nosso coração o desejo de te adorar, de te servir, de aprender mais do Senhor. Que os ensinamentos aqui nós vamos compartilhar, Senhor, que teu Espírito fale nos nossos corações, encha-nos do teu Espírito para falar de tudo isso que nós aprendemos para aqueles que não te conhecem. Que esse é o nosso chamado, é sermos testemunhos de Cristo. É falarmos, darmos testemunho ao que a palavra de Deus nos ensina, nos corrige, e o que o Senhor tem feito em nossas vidas. É dar esse testemunho de quanto temos sido transformados e temos visto a mão poderosa do Senhor nas nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos dar início aqui ao nosso estudo. Estudo breve. Recomendo que você leia o livro de Esther em casa. A história, né, uma história, vocês vão ler muito rápido, apesar de ter alguns capítulos, né, são 8 ou 9, são 10 capítulos, mas o 10º é meio pequenininho, né? Mas é uma história muito interessante, que ela começa falando, né, do rei dando banquete, né, um banquete de 6 meses, uma festa de 6 meses, e depois fala de uma outra festa de menos tempo, na cidade de Suzã, que era como se fosse uma capital de inverno do Império Persa, né? O Império Persa, lembram-se que o povo ele é exilado, né, para a Babilônia, né, pelo Nabucodonosor, né, fazendo só um retrospecto. Nabucodonosor morre, o neto, o filho dele, né, que agora eu não vou lembrar o nome dele, mas é quem reinava quando Daniel interpreta aquele sonho, né, aquela visão da mão, né, a mão que escreve na parede, que era a descrição da tomada do Império Babilônico pelo Império Medo-Persa. Vocês vão se lembrar disso, né? Lembram de Daniel sendo essa pessoa, e aí Daniel se torna, né, o fiel escudeiro ali do rei da Pérsia. Tanto que acontece aquele episódio ali, né, dele ser o supervisor geral e o rei manda, sem querer, né, que todos aqui orassem para um outro deus, que não fosse ele próprio, fosse morto, né, porque era uma armadilha para Daniel, pelos seus opositores, criada pelos seus opositores. E aí, depois disso tudo, né, as coisas vão acontecendo, e aí vocês estudaram Esdras, mas isso aqui ocorre um pouquinho antes, ainda no Império Persa, ainda o povo exilado, né? Suzã, que é uma cidade importante do Império Persa, mas não era a principal capital, tinha Babilônia, tinha outra cidade também, que agora não me recordo o nome, e Suzã fazia parte dessas cidades mais importantes do Império Medo-Persa, tá? Então acontece ali, né, no palácio, festa, semelhante, né, a outros episódios que a gente vê, né, reis dando festa, reis gostavam, adoravam festa, né, adoravam dar festas. Reunia ali, né, fazia toda aquela politicagem ali, né, a nobreza ficava junto com eles e tal. E aí a rainha Vasti, né, que era a rainha, ela desobedece ao chamado do rei, né, e o rei, ele
ouvindo o conselho dos sábios, ele impõe a ela, o pedido do rei era que ela se apresentasse, né? Fosse até a presença do rei, e ela simplesmente se rebelou, não quis. E aí o rei a baniu do seu reinado, né? Então ela não, o decreto do rei seria, ela não se apresentaria mais na presença dele e seria escolhida, na verdade, né, naquele momento não, mas depois seria escolhida uma nova rainha. Então, ou seja, ela não seria mais rainha, né? Por conta dessa desobediência, pelo mau exemplo, né, que ela daria, não somente para as mulheres da alta sociedade, mas como para todas as mulheres em relação aos seus maridos, né? Então, isso acontece, né? E aí no capítulo 2 vem a questão da escolha da nova rainha, tá? E aí começa Esther, né? Então, uma parte do povo judeu estava ali naquela cidade, né? Tinha um grande, né, um contingente ali naquela cidade de Suzã. Durante um ano foi preparado, né, a escolha da nova rainha. Isso está registrado no capítulo 2, no versículo 12. Tudo pronto, não. Então foi meio que um concurso, né? O rei escolheria a nova rainha. E a palavra de Deus diz que ele se encantou com a beleza de Esther, muito mais do que as outras, e a amou assim de amor à primeira vista, né? Ele ficou encantado com ela. E Esther é a escolhida, né, rainha, né? Mas e aí algumas coisas vão acontecendo, né? Além desse episódio, algumas coincidências, né, que vão acontecendo. Ah, tinha um homem chamado Amã, que ele torna-se o principal conselheiro do rei, e o rei havia ordenado que as pessoas se ajoelhassem, honrassem ele, e aí Mardoqueu, que era o tio de Esther, tinha uma treta muito grande com esse cara. Cara, eles eram, assim, e Amã, ele mostra-se não só inimigo de Mardoqueu, mas de todo o povo judeu, tá? Que tinha as promessas de Deus a se cumprir, a vinda do Messias, o retorno a Jerusalém. Então, o povo carregava todas essas promessas. A gente vai chegar nesse ápice, né, da história. E Mardoqueu ele descobre, né, um plano. Antes disso, antes dessa conspiração para matar os judeus, né, eu já dei o spoiler aqui, mas ele descobre uma conspiração em relação ao rei, tá? Enquanto ele estava ali no palácio, ele viu dois oficiais conversando, insatisfeitos com o rei e queriam matá-lo. E aí ele vai conta a Esther, e Esther vai e fala com o rei. E aí, né, essa conspiração é descoberta, né? Foi descoberta. Os homens foram mortos e, as coisas vão acontecendo, né? Então, Esther ganha a confiança do rei, Mardoqueu ganha a confiança do rei, e a gente vai ver que isso vai ser muito importante ali na frente, tá? E aí, Amã, no capítulo 3, começa a descrever acerca dos planos de Amã para exterminar os judeus. A ideia de Amã era exterminar os judeus. Ele não se contentava em tirar Mardoqueu da presença dele ou matar Mardoqueu, ele queria acabar com o povo de Mardoqueu. Ele queria acabar com o povo judeu que tinha todas as promessas de Deus, tudo aquilo que eles carregavam acerca do que Deus iria cumprir na vida do povo, a vinda do Messias, né? Todas as promessas que Deus ainda tinha para o povo judeu. E Amã queria ser uma pessoa que seria né, um opositor, né? Podemos dizer até um satanás, né? Um adversário acerca daquilo que Deus iria fazer acerca do seu povo, né? E aí no capítulo 3, né, a gente vai ver que essa é descoberto, né? Ele Mardoqueu ele pede a Esther, né, depois de descobrir o que ia acontecer, né, que na verdade qual foi o plano de Amã? Foi dizer que havia um povo, e ele não disse qual, que tinha costumes diferentes, né? É um povo que tinha costumes diferentes dos outros povos. Então você não dá detalhes, mas a gente sabe quais são esses costumes, né? Eles não se dobravam a outros deuses, né? Eles tinham um período de oração específicos, questão do, né, do sacrifício, apesar de não estar no templo. Então
a adoração do povo ao único Deus, né? Ah, então era um costume diferente. Era um povo que se abstia da idolatria e da imoralidade, né? Porque a palavra de Deus dizia todas essas coisas. Então era um povo que eh, ele se sobressaltava aos outros povos. E aí Amã, justamente montando esse plano para exterminar o povo, ele chega e fala para o rei, e o rei cai na dele e tal, e coloca esse decreto, né, de exterminar o povo, até colocando uma quantia alta, né, de recompensa para que isso acontecesse. E aí entra a Esther, né, como sendo essa personagem que ah, próxima do rei, mas ela não poderia a qualquer momento se aproximar do rei, né? O rei deveria permitir, a gente tinha que permitir ou chamá-la à presença dele, e ela se arrisca, né? Então, ela se arrisca e pelo pedido dela, né? Pelo clamor dela, o rei decide, né? Revogar isso. Ele entende que foi enganado, né? Então perceba que Mardoqueu, Esther, pessoas colocadas por Deus nos seus devidos lugares para que o povo fosse mantido a salvo, né? Para que o povo de Deus fosse mantido a salvo, para que as promessas de Deus continuassem se cumprindo no povo, porque se o povo fosse exterminado, isso não aconteceria, né? Ali havia um contingente muito grande do povo de Deus ali, do povo judeu, né? E Deus os guardou através dessas duas pessoas que foram muito importantes para esses acontecimentos. E interessante porque Amã ele havia sido honrado por ser um homem sábio e tal, e aí uh, Amã ele em um determinado momento ele é obrigado a honrar Mardoqueu, porque lembra que quando disse que Mardoqueu entregou, né, os opositores do rei e tal, né, que estavam armando para conspirar contra o rei, de repente né, o rei apercebe-se que esse homem que o ajudou, uh, ele não foi honrado. E aí quem ele chama para honrar esse homem é Amã, que era o seu principal inimigo. Vejam Deus honrando o seu povo, mediante todos os desafios, todos os conflitos, Deus fazendo, cumprindo sua promessa, honrando Esther, honrando Mardoqueu. Amã depois é enforcado no capítulo 7, isso é dito. No capítulo 6 ele é obrigado a honrar Mardoqueu, né? Amã fica assim impressionada porque não havia outro homem na mente dele que deveria receber tal honra, mas o rei mandou honrar Mardoqueu por se mostrar um homem fiel, mesmo estando em terra estranha, mesmo estando num lugar onde não era sua casa, ele foi fiel, né, a quem era o seu líder, o rei, né? Eu lembro de Daniel, lembro de José, lembro de alguns personagens do povo de Deus que, por seu caráter, né, por sua seriedade, por seus costumes de não se dobrar a ídolos, Deus os honrou e Deus cumpriu na vida deles coisas maravilhosas acerca das promessas ao povo de Deus. E Deus nos criou para a glória dele, né? Fomos criados para que a glória de Deus fosse revelada, né? E o desafio para a gente essa semana é que a gente seja, né? Que o Senhor a cada pessoa, né? Dá a cada pessoa características diferentes, né? Para que participe da sua obra. E todos nós devemos buscar os planos de Deus para a nossa vida, glorificar a Deus do jeito que Ele nos fez. Desafio, né? Para a semana a gente colocar nossa mente, nosso coração diante de Deus e dizer, Senhor, nos usa do jeito que o Senhor nos criou, capacita-nos, Senhor, para fazer a tua obra, para sermos instrumentos do Senhor na vida de pessoas que não te conhecem. Não tenho medo, não tenho medo, assim como Esther, como Mardoqueu,
né? Salmo 46, versículos 1 e 2, diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Nós não temeremos, porque o Senhor nos guarda, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. É onde nós podemos nos refugiar, é onde nós podemos nos fortalecer, nos guardar. É no Senhor, na sua palavra, nas suas promessas, no convívio da igreja, uma igreja que adora a Deus, que quer viver em comunhão, que quer obedecer a palavra de Deus, também é um refúgio. Nós podemos nos refugiar na vida comunitária da igreja. Também pode ser um refúgio para nós. Então, nosso desafio essa semana é esse. Eu vou entregar no grupo, né, o desafio para vocês. Coloquem no grupo lá as respostas dos seus exercícios da revista anterior, que aí eu vou dar o ok, para ver se está corrigido, tá bom? E eu oro para que vocês tenham uma semana abençoada na presença de Deus, para que vocês, cada dia, aprendam o quão bom é servir a Deus, o quão maravilhoso é você estar na presença de Deus, é você se refugiar em Deus em meio a angústias, em meio a ofensas, em meio a oposições. As promessas de Deus vão se cumprir, os planos de Deus vão se cumprir na sua vida. Não resista, obedeça simplesmente. E vocês vão ver que há vários benefícios na obediência a Deus e a sua palavra. Amém? Que Deus possa abençoá-los, abençoar as suas famílias. Vocês tenham uma semana maravilhosa na presença de Deus, tá bom? Um beijo para todos e até logo.